Aqui está o presidente Volodymyr Zelensky. Eu nem deveria chamá-lo de presidente. Aqui está Vladimir Zelensky. Peço desculpas por ontem falando sobre isso. Ele está bastante sombrio, discutindo sobre o dilema atual que enfrenta. Chris, número 3. Este é um dos mais difíceis. Históricos. A pressão sobre a Ucrânia está no seu ponto mais intenso. A Ucrânia pode enfrentar uma escolha difícil: perda de dignidade, risco de perder um parceiro-chave, 28 pontos difíceis ou um inverno rigoroso. O risco mais difícil e adicional é viver sem liberdade, sem dignidade, sem justiça e acreditar em alguém que já nos atacou 2 vezes. Parece que se ele pudesse fazer o que quisesse, rejeitaria os 28 pontos e seguiria discursando, e seus compatriotas continuariam a ser massacrados. Sim, de fato é. É tão pouco impressionante escutar essa tagarelice. Ele está preocupado com a preservação da dignidade ou em perder o aliado estratégico, os Estados Unidos. E quanto aos estimados 2 milhões de ucranianos que perderam suas vidas ou ficaram gravemente feridos nesta guerra absolutamente desastrosa, fútil e desnecessária. Eu considero Zelensky absolutamente terrível e mantenho essa opinião há muitos anos, seja por delírio ou por qualquer outro motivo, sem levar em consideração os custos terríveis e inacreditáveis para seus próprios compatriotas, não os representando de maneira apropriada. E até o presente momento, eu considero as decisões tomadas absolutamente terríveis. Ele está governando por meio de decreto. Ele está governando governando e participando de um gigantesco, enorme escândalo de corrupção. Então, existe isso. Muito dinheiro estava sendo obtido com esta guerra por Zelensky e seus comparsas. Não existe absolutamente nada admirável nisso. Essa angústia que ele está demonstrando. Se ele fosse um líder verdadeiramente sério, responsável e honesto, o conflito chegaria ao fim. Aqui está outra pessoa com quem tenho certeza de que você vai discordar profundamente, assim como qualquer pessoa racional. Ela realmente vive em outro mundo. Esta é Ursula von der Leyen. Oh, meu Deus, eu peço desculpas. Eu nem preciso assistir. A Europa está incrivelmente mal orientada. Ela é um verdadeiro desastre. Vamos ver o que ela disse. Não importa como você se sente sobre ela agora, em 90 segundos você sentirá ainda mais forte. Acho que isso não mudará minha opinião, mas vamos ver. Chris 7. Qualquer plano de paz credível e sustentável deve, antes de tudo, parar a matança e acabar com a guerra, sem semear as sementes para um conflito futuro. Concordamos sobre os principais elementos necessários para uma paz justa e duradoura e a soberania da Ucrânia. E deixe-me destacar 3 deles. Primeiro, as fronteiras não podem ser alteradas pela força. Em segundo lugar, como nação soberana, não pode haver restrições nas forças armadas da Ucrânia. Isso deixaria o país vulnerável a futuros ataques e comprometeria a segurança europeia. Terceiro, a importância central da União Europeia em assegurar a paz para a Ucrânia deve ser completamente refletida. A Ucrânia deve ter a liberdade e o direito soberano de escolher seu próprio destino. Eles escolheram um destino europeu. Começa com a reconstrução do país, sua integração em nosso mercado único e em nossa base industrial de defesa e, por fim, a adesão à nossa União. Continuaremos nosso trabalho junto com a Ucrânia, nossos Estados-membros, a coalizão dos dispostos e os Estados Unidos para fazer um progresso real em direção à paz. O que é essencial é que avancemos como parceiros em uma única direção. Ela está em outro mundo. Professor Sachs. Bem, existem inúmeras coisas equivocadas em cada uma das frases que ela proferiu. As fronteiras são consideradas invioláveis até que a Europa e os Estados Unidos decidam que não são mais invioláveis.
No final da década de 1990, os Estados Unidos e a Europa realizaram bombardeios na Sérvia por um período de 78 dias com o objetivo de dividir o país em duas partes. A região separatista, que é conhecida como Kosovo, simboliza uma alteração nas fronteiras que são consideradas presumivelmente invioláveis no continente europeu. Essa nação ou essa área separatista foi então reconhecida como um país independente por uma variedade de nações europeias. E a Organização do Tratado do Atlântico Norte estabeleceu sua maior base militar no sudeste do continente europeu nessa região separatista. Dessa maneira, essas declarações são absolutamente desprovidas de conteúdo. As fronteiras não podem mudar, exceto quando queremos mudá-las. Von der Leyen não se envolveu em nenhuma diplomacia. A União Europeia não se envolveu em nenhuma diplomacia com a Rússia de forma alguma. Eles não tiveram conversas diretas, não acreditam na diplomacia. Existe uma pequena nuance que precisa ser observada, entretanto, quando ela mencionou sobre a Ucrânia possuir o direito de fazer sua escolha. Nenhuma nação, incluindo a Rússia ou os Estados Unidos, neste plano de 28 pontos ou qualquer outra entidade, negou o direito da Ucrânia de integrar a União Europeia. Na verdade, trata-se de uma questão relacionada a alianças militares e envolve a OTAN, que é a aliança sob liderança dos Estados Unidos. Aliança sob liderança dos Estados Unidos na Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não afirmou de maneira clara que a OTAN se uniria à Ucrânia. Suas palavras são vagas, uma retórica sem substância concreta. Sim, quero dizer, de qualquer forma, ela não se envolveu em uma diplomacia real e tem sido uma líder terrível para a Europa. Talvez seja por isso que o secretário de Estado, ou pelo menos secretário de Estado nominal, Marco Rubio, diz que não sabe nada sobre as propostas dela. Chris. Não estou no trabalho. Plano B. Valeu, pessoal. Meu Deus do céu, é uma verdadeira demonstração de amadorismo impressionante. Quem é o secretário de Estado? É o Marco Rubio, é o Steve Witkoff ou é o Jared Kushner? Nada permanece consistente por um período de 24 horas inteiras nesta administração. O presidente Trump é, apesar de todo o alarde e de todos os eventos, um líder consideravelmente fraco. Ele é uma pessoa extremamente fraca, pois suas opiniões variam a cada hora, a cada dia, dependendo de quem conversa com ele ou de quem exerce pressão sobre ele. Não ouvimos nenhuma explicação proveniente do presidente. Não existem discursos direcionados ao povo americano que esclareçam esses eventos de significativa importância. Não há discussões e debates que sejam verdadeiramente sérios. Então, a resposta é que isso pode variar de uma hora para outra e de um dia para o outro. Quem está analisando a política dos Estados Unidos? E publicações em redes sociais não são exatamente uma política externa. E é por essa razão que os conflitos armados continuam em todos os lugares, porque nada realmente faz sentido. É hora dos amadores. Mudando o foco para debater sobre Israel anteriormente. Com licença, antes de concluirmos o dia de hoje, gostaria de informar que Israel realizou um ataque militar ao território do Líbano e aparentemente eliminou algumas lideranças importantes do grupo Hezbollah. O que é preciso para conter Israel? Mais uma vez, Israel age da maneira que age devido a um cheque em branco, financeiro, militar e diplomático concedido pelos Estados Unidos. Portanto, seria necessário que os Estados Unidos declarassem: não, de fato haverá paz duradoura. Assim como na situação da Ucrânia, existe uma questão central, que é a neutralidade da Ucrânia. No caso de Israel, há uma questão fundamental, que é a criação de um Estado para o povo palestino.
Os Estados Unidos e Israel recusaram essa proposta, portanto, o conflito é interminável. Até que haja honestidade sobre a questão central, não haverá paz. E a razão pela qual não há honestidade é que os Estados Unidos basicamente são cúmplices de Israel em uma guerra perpétua, com o objetivo de bloquear a criação de um Estado da Palestina. Não é algo complicado compreender por que essas guerras persistem por tantas décadas. Na verdade, no caso específico de Israel, isso acontece por razões bastante evidentes. Israel está profundamente envolvido em conflitos armados por toda a região do Oriente Médio por uma única e evidente razão, que é obstruir a possibilidade de alcançar a paz ao rejeitar a criação de um Estado palestino. E ouvimos isso novamente de maneira bastante explícita nos últimos dias por Netanyahu e por todos os seus cúmplices criminosos de guerra, e nada dos Estados Unidos além de continuar a proporcionar apoio a Israel. Enquanto essa situação persistir, haverá uma guerra contínua e perpétua. Israel continuará a matar pessoas no Líbano, na Síria, no Iêmen, no Iraque e também na África, no Sudão, na Líbia ou na Somália. O conflito está presente em toda a região e é absolutamente inegável. Israel provocou conflitos com o único intuito de evitar a existência de um Estado palestino ao lado de um Estado israelense. Os Ewaira apoiam essa situação. Como resultado, os conflitos armados continuam. Então, essencialmente, nós acabamos por entregar nosso aparato militar. Bem, você sabe, nós investimos $1 trilhão anualmente nisso, e ele é utilizado para uma guerra contínua e interminável. Isso é o que ocorreu com o povo dos Estados Unidos. Nós não temos uma voz ativa nisso. Isso não é o que os cidadãos americanos desejam. Isso não é o que America First representa de forma alguma. Por isso, a própria base de Trump está dizendo que isso não foi pelo que nos inscrevemos, de jeito nenhum. Vou continuar com o tópico de Israel, mas antes quero compartilhar os resultados de uma pesquisa que fizemos hoje com quem nos envia mensagens durante o programa. Então, o presidente disse ao presidente: Trump falou a Zelensky, é melhor aceitar isso até o dia de ação de graças. A pergunta é, o plano de paz de 28 pontos acontecerá antes do dia de ação de graças? Não. 86%, sim, aproximadamente 4%, talvez até mesmo em torno de 10%. Seus telespectadores são muito bem informados, digamos assim. Sim, extremamente bem informados. Mas aqui está a expressão de opiniões extremamente controversas por uma jornalista britânica que apoia incondicionalmente tudo o que o primeiro-ministro Netanyahu realiza. Eu não sei se você a conhece, eu nunca ouvi falar dela. O nome dela é Melanie Phillips, mas isso é exagerado. Chris, corte o número 8. O mundo foi levado a acreditar que a paz e a justiça no Oriente Médio dependem de os palestinos obterem um Estado próprio. A justiça para os palestinos tem sido considerada a questão que impulsiona tudo à sua frente. Ao aparentemente negar esse desfecho feliz, o Estado de Israel passou a ser percebido como o inimigo da própria humanidade. Esta é a grande mentira contra a qual todos estamos lutando. No entanto, o mundo judaico nunca identificou essa grande mentira e não a combateu eficazmente. Nunca revelou ao mundo a verdade. Não existe algo como a Palestina. Não existe tal coisa como o povo palestino. O mundo judaico nunca comunicou ao restante do mundo que os povos originários da região denominada Palestina são, na verdade, os judeus. Que os judeus são as únicas pessoas que possuem qualquer direito sobre essa terra. Um direito baseado na lei, na história e na moralidade. E eles são as únicas pessoas que têm direito a tudo isso. O mundo judaico nunca disse isso. Completamente vulgar. Completamente repugnante. E a presunção de que ela está discursando sobre o suposto mundo judaico é absolutamente absurda. Ela está se referindo à ideologia sionista de figuras como Netanyahu, Smotrich e Ben-Gvir,
que de fato são violentos e assassinos. É exatamente por esse motivo que Israel encontra-se no banco dos réus, acusado de genocídio, porque dezenas de milhares, talvez até centenas de milhares, quando a contagem finalmente terminar, estarão mortos em Gaza pelas ações de Israel, porque de fato eles negam de maneira completa a existência de outros seres humanos em seu meio. Mas essa mulher é uma vulgaridade e está completamente enganada ao afirmar que, de alguma forma, está falando em nome dos, entre aspas, judeus ou do mundo judaico. Nada poderia estar mais longe da verdade. Incontáveis judeus, e eu me incluo entre eles, consideram o que ela afirmou absolutamente repulsivo e completamente inverídico. Isso é tudo. Certamente existem palestinos e eles estão enfrentando um genocídio atualmente nas mãos do Estado de Israel. Isso representa uma ideologia que não está associada ao judaísmo. É uma ideologia particular. É uma ideologia de um sionismo extremamente radical, que representa um tipo de nacionalismo que nega a humanidade de todo um grupo de pessoas e tem como objetivo matá-las, exterminá-las ou realizar uma limpeza étnica. E é por isso que ela está correta, que a grande maioria da humanidade e a grande maioria do povo americano está absolutamente horrorizada com o que o Estado de Israel está fazendo agora. Horrorizados com isso. Não é sobre judaísmo de jeito nenhum. Alistair Crook nos informou nesta manhã que ele antecipa que Netanyahu irá convocar sua própria investigação sobre os eventos ocorridos em 7 de outubro, permitindo-lhe assim controlar tanto os investigadores quanto o resultado final. Não será uma investigação independente, imparcial ou intelectualmente honesta. Será, na verdade, um encobrimento. Bem, veja, nada é honesto por parte dos nossos governos. Nada é honesto sobre os Estados Unidos revisando seu próprio comportamento. Nada é honesto sobre o que o governo israelense vai fazer. Estas são máquinas de guerra. Honestidade e verdade não fazem parte das máquinas de guerra. Estamos nos Estados Unidos sob o governo do complexo industrial militar digital. Eles obtêm grandes lucros com essas guerras. Eles querem que as guerras continuem. O presidente é ou muito ignorante ou muito fraco, muito inconsistente para enfrentar essa máquina de guerra, muito dependente dela, muito chantageado por ela. Ninguém sabe exatamente por que cada indivíduo sucumbe a isso, mas os Estados Unidos estão nas mãos de uma máquina de guerra. Israel é uma máquina de guerra e assassinato. É principalmente por intermédio do assassinato, evidentemente, do povo palestino. Portanto, ao esperar que Israel conduza uma investigação sobre o dia 7 de outubro, já podemos compreender que não haverá uma análise pública honesta de maneira alguma. Contudo, o que não será apagado é o fato de um genocídio, o fato de que Gaza foi completamente devastada e dezenas ou até centenas de milhares de indivíduos foram mortos e perderam suas vidas nesse processo. Mais uma vez, forneço um número impreciso, pois será preciso um estudo epidemiológico detalhado e sério que será feito para entender quem morreu por quais causas específicas. Falta de comida, falta de atendimento médico de emergência, pessoas soterradas sob os escombros e corpos ainda não contabilizados. Mas as mortes são absolutamente chocantes e um dos crimes mais horríveis dos tempos modernos. Professor Sachs, não importa o tema, é sempre esclarecedor ouvir sua análise, sua honestidade intelectual e sua coragem pessoal. Um feliz dia de ação de graças para você também. Obrigado a você e sua família, ansiosos para vê-lo em breve de Nova York na próxima semana. Excelente, muito obrigado.